Evangelho que escrevera João, capítulo de número 6, que fala sobre a eterna aliança perpétua com Deus, Santa Ceia do Senhor, algo instituído por Jesus, o fundador da eclésia, da igreja. Santa Ceia, o levantar do cálice do pão e a santa comunhão, sempre no altar diante da plenitude do Espírito, de onde flui a unção, a bênção e multiplica o grau e o conhecimento e o alicerce da nossa fé. Santa Ceia, a minha aliança com Deus, porque quem participa aqui, participará, sabe aonde? Nas bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo de número 19. Mas vamos à leitura da instituição da Santa Ceia. Jesus falou: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha que coisa linda. Aí ele faz a maior revelação do seu ministério público na escola de profetas aos seus apóstolos. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Aleluia! Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, Santa Ceia, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos, proteínas para o nosso fortalecimento eterno. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, a maior promessa das Escrituras, e eu ressuscitarei no último dia. Só farão parte da ressurreição os que participam da Santa Comunhão, porque minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele para todo sempre. Assim como o Pai vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluia! Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. A Santa Ceia do Senhor. Ele disse estas palavras, ele fez esta pregação, ele deu esta aula altamente espiritual em uma sinagoga, igreja tradicional do judaísmo, ensinando em Cafarnaum. Evangelho de João,
capítulo de número 6. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a maior cadeia de preces do Brasil. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário do seu país. Que as potentes mãos de Deus, que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva neste dia chamado hoje, sexta-feira, última sexta do mês de fevereiro. Que Deus seja louvado pela leitura da Santa Palavra. Que Deus seja louvado por estarmos aqui 5h11 da manhã para falar a todos vocês que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e o mais gostoso, Ele voltará. Louvado seja Deus. Aqui não é apenas um programa de rádio. Aqui não é apenas uma locução espiritual na voz vibrante de Daniel de Oliveira. Aqui é um culto em seu lar. O culto já começou. A duração deste culto é de 2 horas, de 5 às 7 da manhã. Então, abra o seu coração, abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, de joelhos ou assentado, ou de pé, ou deitado na cama, ou no carro, ou no ônibus, ou na plataforma de petróleo, ou na portaria de um prédio, o culto já começou. Acorda aquelas pessoas que estão aí dormindo. Acorde, peça para a pessoa sair logo de debaixo do chuveiro do trono, porque o culto já começou dentro da sua casa. É o maior culto online do Brasil, da Catedral do Avivamento, a Catedral do Óleo, a Catedral da Bênção, Salvador, bairro da Barra, a catedral que fica no Largo das 7 Portas, para todo o Brasil. Na palavra dele, o evangelista, missionário, bispo da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Pode ir chegando, acordando, levantando. Pode ir levantando da mesa. Porque agora é o alimento espiritual. O culto é internacional, é interdenominacional, é para evangélicos, católicos e espíritas. É gostoso, não é? Cultuar a Deus logo nas primeiras horas do dia, em espírito e em verdade. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renê Silva já chegou para o culto. Grande Alves dos Santos, Dalva Rodrigues, Daniel de Oliveira já está aqui. Gilcimar da Conceição, o psicólogo de Jesus, também já chegou. Sejam todos bem-vindos. Aqui não é uma live comum, é um culto, é uma retransmissão com a palavra original, com a distribuição do santo óleo original, a quebra das maldições originais e a praca
placa da igreja, Catedral da Bênção, Casa da Bênção, Catedral do Avivamento, original também, porque em minha alma há um fruto, em minha alma há um fruto, em minha alma há um fruto que se chama gratidão. A gratidão é você lembrar do passado, como você vivia e como você estava no mundo espiritual. E foi este ministério que foi lá em minha cidade e pregou o verdadeiro evangelho do reino para mim e me libertou do cativeiro da cultura dos meus pais. Então, gratidão pelo batismo nas águas que eu recebi. Gratidão pela unção de diácono, evangelista, pastor e bispo. Gratidão pela placa da igreja Casa da Bênção. Pelos meus líderes pastores que me doutrinaram pela doutrina de Jesus, a doutrina do Espírito Santo. Gratidão. É um fruto que está escasso. É um fruto que para muitos já apodreceram em seu consciente. Mas é um fruto que tem valor passado, presente e futuro. Deus uma vez falou para Davi: lembra de onde eu te tirei? Eu te tirei de detrás das ovelhas que não tinham valor, as malhadas, e te fiz rei sobre o meu povo. Deus estava falando para Davi: foi eu quem te tirei de lá e usei a Samuel para te ungir, e agora você é rei, se aquieta. Deus estava falando para Davi: seja grato o que eu fiz por você, Davizinho. Gratidão é uma palavra escassa hoje, mas bem-aventurado é o homem e a mulher que mantém ainda este fruto do Espírito, frutificando e os fazendo frutificar. Gratidão. Aleluia. Como é bom estarmos aqui, hein? O apóstolo Pedro um dia falou para Jesus, para Tiago e João. O apóstolo Pedro falou: é bom estarmos aqui. Por que Pedro falou esta frase, estas palavras? Pedro estava no Monte da Transfiguração com Jesus. E Pedro falou: é bom estarmos aqui, ouvindo a palavra de Moisés, de Elias e de Jesus, Deus. E é bom estarmos aqui, conectado com a Rádio Cruzeiro da Bahia, com a Rádio A Voz da Bênção e Alexia para todo o Brasil. É bom estarmos aqui pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal, pela Rede Dias Dávila, pelo Facebook, pela Missão Gospel Rede Ide Pregai, pela Rádio Gospel Jovem também, pela 98.3 Melodia. É bom estarmos aqui através deste grupo, que será muito breve o maior grupo de cobertura espiritual do Brasil.
É bom estarmos aqui celebrando, cultuando a Deus nas primeiras horas do dia e dizendo bem alto e bem forte para Ele ouvir, para Ele atender. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. A Rádio A Voz da Bênção está conectada conosco. É uma rádio online que o Brasil passou a acompanhar também, porque pela Rádio A Voz da Bênção, de hora em hora, este missionário ora 24 horas no ar. Rádio A Voz da Bênção. Vamos adorar, vamos adorar. Olha a multidão chegando. Antônio Marcos, Tatiana Moraes, Elionai Coelho dos Santos. Sejam todos bem-vindos, porque o culto já começou e tem 21 minutos de culto iniciado. É o momento do louvor no culto, porque depois a gente entra com os avisos e entraremos com a pregação da palavra que está em João, capítulo de número 6. Fique conosco, porque o avivamento é mais forte do que eu. Olha que palavra linda, rapaz. O avivamento é mais forte do que eu. O avivamento me embebeda, o avivamento me domina, o avivamento é o sopro de Deus em minha vida, pela presença dele, o Espírito Santo da verdade. Sandra Regina também já chegou, Antônio Marcos, canta, povo de Deus. Eu quero é acordar cantando aleluia, aleluia, aleluia. Canta, Soçoca. O avivamento é mais forte do que eu. Escrevam. O avivamento é mais forte do que eu. Escrevam, o avivamento é mais forte do que eu. Escrevam, o avivamento é mais forte do que eu. A mensagem é mais forte do que o mensageiro. Escrevam, o avivamento é mais forte do que eu. Grita, falem. E prepare para receber avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. O avivamento é mais forte do que eu. Informa, Rádio A Voz da Bênção. Sandra, escreva Sandra. O avivamento é mais forte do que eu. Escreva Antônio. O avivamento é mais forte do que eu. Escreva Dalva. O avivamento é mais forte do que eu. Eita, o avivamento me faz cantar. É isso aí, Andréia. O avivamento é mais forte do que eu. É isso aí, Ivone. O avivamento é mais forte do que eu. Escrevam, o avivamento é mais forte do que o bispo Daniel de Oliveira. E é verdade.
Quando o avivamento chega, sua vida nunca mais será a mesma. Cinco horas e 25 minutos, este é o culto em seu lar. O avivamento é mais forte do que eu. Olha que frase abençoada. Eu reconheço, e nós temos que reconhecer, que o avivamento é mais forte do que nós. Porque no momento em que chega o avivamento, nunca mais sua vida será a mesma vida. Escreva José Genuíno, Renan Silva, Marisete, Raquel, o avivamento é mais forte do que eu. O avivamento é o sopro de Deus, que faz o mar vermelho abrir, que traz maná e codornizes. O sopro de Deus, que repreende as nuvens negras e o vento contrário. O avivamento é o sopro da ressurreição. O avivamento penetra na divisão da alma e do espírito, nos ossos e nas medulas. O avivamento vira a pessoa do lado do avesso contrário e o põe para uma nova vida, um novo tempo, uma nova estação, um novo período. O avivamento é ressurreição e vida, é transformação. O avivamento veio para mim no dia 25 de julho, quando nós orávamos em Brasília, na Internacional Catedral do Avivamento, e eu orava pelo mês de agosto, data que eu nunca irei esquecer. E quando eu orava pelo mês de agosto, o Espírito do Senhor falou comigo: agosto, o mês do avivamento. E começou para a minha vida, meu ministério, meu futuro espiritual, uma nova estação, uma nova unção, uma nova chance, uma nova oportunidade em todas as áreas da vida. O avivamento, se nós formos para a Bíblia Sagrada, o primeiro grande avivamento aconteceu em Jerusalém, quando o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, desceu sobre 120 pessoas. O avivamento do país de Gales, o avivamento da Rua Azusa, que abalou a América do Norte, e avivamentos locais, em igrejas onde falam a palavra original. Pode ser um avivamento geral, pode ser um avivamento local,
Pode ser um avivamento, como está acontecendo em vários países da África, para aquele tempo, para aquele povo. Quem controla o vento do avivamento não é ministério nenhum, é o dono do avivamento, o Espírito Santo de Deus. Escrevam, profetizam, acredite na palavra do avivamento. Diga bem alto e bem forte: aviva, Senhor, a minha fé, alma, vida. Tá bem? Eu vivo um avivamento desde agosto. Por isso que eu estou aqui te incentivando, te falando, realizando o maior culto do Brasil online, de 5 a 7. Por isso que nesta semana, na segunda-feira, Deus falou comigo para criar um grupo da Rede Bom Dia Espírito Santo. E já temos dezenas de pessoas neste grupo para o povo receber a cobertura espiritual do avivamento que veio para mim e para avivar a você também. Olha quem chegou para estar conosco: Assis Braga, Maria Rocha, Marisete Chagas, Dalva Rodrigues, é gente do Iapoque Chuí. Eu estava vendo hoje de madrugada, as dezenas de pessoas que já entraram no grupo, pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro. Parece-me que ainda não tem ninguém do estado do Espírito Santo, mas vai chegar. Distrito Federal, porque o vento do Espírito do avivamento é mais forte do que eu. Escrevam: o vento do avivamento é mais forte do que eu. Quando o avivamento chega, o alcoólatra deixa o alcoolismo, as maldições são quebradas. Quando o avivamento chega, no momento em que chega o avivamento, há milagres, há cura, há transformação, há coração aberto para contribuir com a obra de Deus, porque o avivamento, ele é mais forte do que nós, seres humanos. Ele é o próprio sopro do Espírito. Se você ver o dia de Pentecostes, diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, o cenáculo, aonde eles estavam assentados. Por quê? Porque o sopro de Deus, quando vem para te transformar. O ébrio, o alcoólatra, o adúltero, o prostituto, o feiticeiro, o bruxo, em uma pessoa consciente no campo espiritual. O avivamento, ele só vem quando o Espírito acha espaço para operar.
quando o cálice transborda, e o transbordar do cálice inunda quem está perto e quem está longe. Então, escrevam: o avivamento é mais forte do que eu, porque é o sopro de Deus sobre o vaso de barro, tá bem? E a obra que Deus faz, ela é santa em todos os sentidos da vida. Escreva, Nilda: o avivamento é mais forte do que eu. Escreva, Divaci Ferreira: o avivamento é mais forte do que eu, porque a obra, ela é santa, e o santo gera vento forte. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito. Adora a Deus, adora, canta, canta, canta. É o vento do avivamento do Espírito. Canta, Ramon. Escreva, Ramon: o avivamento, aliás, Renê. Escreva, Renê: o avivamento é mais forte do que eu. Escreva, Divaci: o avivamento é mais forte do que eu. Escreva, Jositelma: o avivamento é mais forte do que eu. Jositelma Carvalho? Oxe, será que é a pastora Jositelma? Cadê o Teles, ô Jositelma? Escreva, Valquíria. Escreva, Nilda: o avivamento é mais forte do que eu. Aleluia! Quando a pessoa recebe avivamento, ele é dizimista e ofertante fiel. Aleluia! Ninguém detém. O avivamento é mais forte do que eu. Grite, fale e acredite. Canta, Sulamita. Canta, Soçoca. Canta, Séfora Caroline Reis de Oliveira. Canta, Valquíria: o avivamento é mais forte do que eu. Este culto aqui é animado, que é para você acordar. Eu quero acordar cantando. Bom dia, Espírito Santo. O Brasil está acordando mais cedo para cultuar a Deus em espírito e em verdade, profetizando todos a mesma profecia. O avivamento é mais forte do que eu. Jositelma: sou eu mesma, Bispo Daniel de Oliveira. Nilda Santana. Marisete Chagas. Quem é aquela ali, rapaz? Gênison Souza, da Suíça. Escreva, Gênison: o avivamento é mais forte do que eu. Estamos pela Rádio Melodia FM, cobrindo toda a região metropolitana.
Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, onde produzimos os nossos cultos online de 5 a 7. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção em cadeia com a Alexia para todos os continentes. Por quê? Porque o avivamento é mais forte do que eu. Aonde eu imaginava que um dia eu estaria aqui pregando para todos os continentes e realizando este culto, aonde eu imaginava que um dia nós teríamos um grupo da Rede Bom Dia Espírito Santo para cobertura espiritual aos evangélicos, católicos e espíritas. Aonde eu imaginava que a Andréia lá de Ilha do Governador estaria me acompanhando. Aonde eu imaginava que Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais estariam me acompanhando. Mas o vento do avivamento, ele é mais forte do que nós. E este avivamento veio para mim em porção dobrada. No dia 25 de julho, em Brasília, na audição de ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo falou comigo. Agosto, o mês do avivamento. E eu recebi, porque o canal aqui crê. Eu creio no santo e no sagrado e no revelado. E há um avivamento gerando dentro de nós para transformar muita gente desanimada em verdadeiros avivalistas. Aonde eu imaginava que o pastor José Genuíno de São Paulo e sua esposa estariam me acompanhando e realizando comigo o culto da cobertura espiritual, também por este grupo que agora veio para abalar. São coisas que o vento do avivamento gera, traz e mostra que quem está no comando não é o homem carnal, mas é o homem espiritual. O avivamento não vem para todos. Ele vem para quem crer no que vai acontecer. Então, louvado seja Deus. Por isso que eu quero que vocês escrevam: o avivamento é mais forte do que o bispo Daniel de Oliveira. E eu recebo aqui a porção dobrada do vento do Espírito que produz em mim avivamento. Como hoje, sexta-feira, atenção Salvador, atenção capital da Bahia, terra da alegria, terra de nosso Senhor, Bahia baiana, Bahia do acarajé, do vatapá, Bahia de Deus. Por que Bahia de Deus? Porque até o nome da capital é o nome de Deus. Bahia de São Salvador. Hoje, por exemplo, é sexta-feira. É a última sexta-feira do mês.
Eita meizinho complicado, mas estamos no fim dele, cantando o cântico do avivamento, né? Pregando, 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 pregando. Hoje é sexta-feira e hoje é dia da quebra de maldições. Talvez você possa me perguntar, Bispo Daniel, por que o senhor fala tanto em quebra de maldições? Vou lhe explicar. Porque a sensibilidade que eu tenho espiritualmente, que veio do meu bisavô, que era judeu, Joaquim Jacob, avô do meu pai, esta sensibilidade me fez entender a área de maldições herdadas, adquiridas ou mandadas, que é uma área que era oculta, que as pessoas não tinham conhecimento, e Deus me fez conhecer este campo para me marcar um gol contra o capeta. Deus me tira do Pernambuco, onde eu realizava uma obra linda, na cidade de Caruaru. Alguém me pergunta, o senhor é pernambucano? Não, sou mineiro. E Deus me traz para Salvador. E coloca a Catedral do Avivamento ao lado do Pelourinho. Misericórdia. Ao lado da primeira rua registrada do Brasil, que é a Rua Chile. Ao lado do Terreiro de Jesus, da Praça da Sé, da Barroquinha, da Baixa dos Sapateiros, do Mercado São Miguel, do Mercado das Sete Portas, do velho e antigo Taboão, e onde eu nasci lá em Minas, chamava Taboão também. Da Praça da Sé, do Mercado Modelo, estou ao lado da bela e querida Fonte Nova, do Largo dos Dois Leões. Eu estou no coração do bairro da Saúde, estou no coração da Bahia. Será que vocês entendem? Próximo à Praça do Santo Antônio. Deus me colocou no centro da cidade para trazer a você, meu ouvinte, meu amigo, a mensagem que estava oculta: quebra de maldições. Não são todos e qualquer pastor que pode falar desta área, porque não tem a mediunidade pelo Espírito para realizar o trabalho da expulsão do mal. Eu entendo o que é maldição herdada, mandada ou adquirida. Então, hoje, sexta-feira, o assunto é este assunto. A conversa é esta conversa. O tratamento é este tratamento. O trabalho é este trabalho. Quebra de maldições. Às vezes você olha para trás, vê a maldição da morte súbita em sua família, misericórdia. A morte, o AVC, o câncer, a depressão, a maldição da cocaína, da maconha, da cachaça, do cachimbo, do charuto, a maldição da solidão, do divórcio, a maldição do assassinato, da morte prematura, de enfermidades repetitivas, a maldição de andar só, de viver só, a maldição de suicídio, da dívida, do gato de água, gato de luz. Maldição não é um assunto
talvez você entenda, porque esta mensagem estava oculta. Maldição de não parar com nada, com ninguém na vida, condenado a viver num quarto escuro, úmido, mofado, é o mesmo quarto que você dormia quando ainda era criança. Maldição de quarto escuro, de suicídio, de medicamento com a taxa preta. Missionário Daniel de Oliveira. Fala que eu te escuto. Jesus uma vez falou que esta casta de demônios, espécie, só sai através de jejum e oração. Por quem crê e ministra com a onda do avivamento. Às vezes você olha para trás e diz, e vê e sente a maldição na vida dos homens da família, das mulheres, da solidão, da depressão, da loucura, do aceleramento. Você já viu aquela pessoa que é acelerada em tudo e faz tudo de uma maneira esculhambada? Isto é campo altamente espiritual. A igreja tem que estar em oração e jejum. O povo da catedral, do avivamento, da sede, estão em oração e jejum todas as quartas, sextas e domingo, me dando a cobertura espiritual para este trabalho duro para bater Golias com as pedras da fé. Tem pastores que falam sobre quebra de maldições, mas se for fazer uma análise, ele tem mais maldição do que o povo, que precisa também se converter, se libertar e crer na quebra de maldições para ele, para a família. Ah, missionário, o senhor está falando uma coisa muito oculta, mas o Espírito confirma em seu coração que tal pessoa precisa desta misericórdia de Deus pela instrumentalidade humana. Maldição de agiota, maldição de dívida, maldição de vergonha, maldição de estupidez, de palavrão, de aceleramento, de loucura, de depressão. Vem estar conosco. A Catedral do Avivamento é a igreja número 1 na Bahia, que traz ao povo da Bahia 46 anos a mensagem da quebra de maldições, o cálice sagrado, a autoridade para amarrar o valente. Irmãos, aprendam uma coisa: aqui nesta terra, Deus abençoa através de mãos abençoadas. Então, hoje é o dia da quebra de maldições. Última sexta-feira, 8 da manhã, alguém ali já pedindo o endereço. Largo das 7 Portas, 446. Ali em frente o Sindicato dos Eletricitários. Ao lado do terminal de ônibus aqui da BAN. Ou do Sesc Senac. Ele é Sesc ou é Senac? Sesc Senac. Sesc Senac. Fica ali bem pertinho ali. 446. É um prédio de pastilha azul com a faixa branca no meio. No coração da velha Salvador.
E o pastor é este aqui, o missionário da Ordem de Cristo. 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite. Hoje, quebra de maldições. Vamos falar de domingo. Domingo é 1º de março, o mês do Espírito Santo. Santa Ceia do Espírito Santo. E eu vou pregar a mensagem que está em João, capítulo de número 14. Domingo, Santa Ceia do povo que crê. Este é o nosso cardápio. Esta é a nossa agenda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as agendas mudam. Todas as agendas se transferem para uma outra data. Mas a agenda de Deus, ela não muda. Sabe o que o Senhor falou? Eu sou o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Escrevam. A agenda de Deus para mim não muda. Escreva, Marinalvo. Escreva, Marisete. A agenda de Deus para mim não muda. Vocês têm que profetizar o que eu estou profetizando e dizer amém. A agenda de Deus para o Daniel de Oliveira não muda. A agenda de Deus para mim vem desde 1954, quando eu nasci lá no Tabuão, numa roça próximo a Campo do Meio, município de Campos Gerais. Misericórdia. Deus estabeleceu uma agenda para mim. Para mim e para o meu irmão. A agenda de Deus para mim nunca mudou. O diabo já quis rasgar, o diabo já quis sujar, o diabo já quis adulterar a minha agenda. Mas ela não é minha. Ela é de Deus para mim. Tem canta elebais, antes que tu formasse. No ventre eu te conhecia, antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Tá entendendo, Jositelma? A agenda de Deus para você, Jositelma, também não mudou. Tá entendendo, Jair Francisco? Escreva: a agenda de Deus para mim nunca mudou. A agenda do homem muda, do político muda, da autoridade muda. Mas a agenda de Deus para o Gilcimar, para Evanir, para Edneide, para Maxilânia Mota, para o Renê, a agenda de Deus para nós, ela não muda. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então a agenda de Deus para mim, viu, Rosana? E para você também, Rosana. Para você, Jositelma Carvalho. Para você, Soraya Souza Rodrigues. A agenda de Deus para nós não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. O diabo às vezes quer mudar, mas não pode, não pode, não pode. Porque ele é o onipotente. Espírito Santo. A agenda de Deus para nós começa no útero de nossa mãe, antes que tu formasse.
no ventre eu te conhecia. Então o capeta quer rasgar, quer adulterar a agenda. Aí depois que nós nascemos, vem o tempo determinado por Deus e vem o avivamento no tempo certo. Tá bem? Entendo o que eu falo? Porque eu sou um evangelista. 6 horas da manhã. Vamos louvar com Miriam, vamos. A agenda de Deus para Moisés não mudou, nem para Miriam, nem para Pedro, nem para João. Porque a escolha é no ventre materno. Ô Cosma. Cosma, meu Deus. Que nome é esse? Cosma? Danou-se. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do Espírito Santo. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. Escrevam, a agenda de Deus para mim não muda. Repare, andecai. Assim diz o Senhor. Tudo ele faz, só ele faz. E lá vem Deus, o Deus que eu sou, que sou. E lá vem Deus, Joel, que faz tudo. a agenda de Deus para você não muda, Joel. É a mesma, ele é fiel. Cosma, Deus te abençoe. Nilda, a agenda de Deus para você não muda, Nilda. Sou o que sou. Deus falou para Moisés, eu sou o que sou. Israel por terra seca passou, sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel Gênison, a agenda de Deus para você nunca mudou, Gênison. Canta, Bahia. O avivamento é mais forte do que eu. Você precisa de uma quebra de maldições por causa dos seus antepassados, da maldita cultura da sua família que não conhecia o amor de Deus. Vem a Catedral do Avivamento hoje, última sexta-feira, quebra de maldições, daqui a pouquinho, na instrumentalidade deste avivalista que preside a Catedral do Avivamento no coração da velha e querida Bahia. Eu estou convocando todo o povo para quarta-feira também. Atenção, Salvador, preste muita atenção. Vocês que me ouvem pela Rádio Cruzeiro da Bahia, pela Rádio A Voz da Bênção, pela Rádio Melodia e todas as emissoras e o Facebook, porque quarta-feira que vem é dia 4, é o mês do Espírito Santo, e subirá ao altar da nossa Catedral do Avivamento o especialista para a cura de ossos. O que é cura de ossos, missionário? Cada um na sua vocação que foi chamado, cada um no avivamento derramado, cada um na visão espiritual. O especialista para a cura de ossos estará conosco
nas 3 quartas-feiras, começando quarta agora, e nas 3 sextas-feiras. O ex-paralítico da Avenida Paulista, pastor Divaci Ferreira, que da cintura para baixo era um homem inútil, andava num carrinho de roda de rolimã, mas o homem de Deus orou por ele, ele levantou e correu. E ele corre até hoje, rapaz. Trabalha, dirige, casado, 4 filhos. Curado para te curar. Liberto para te libertar. Abençoado para te abençoar. Ele estará na catedral, quarta-feira. Você conhece alguém que sofre com dores na escadeira? No pescoço, nos ombros, nos pulsos, nos tornozelos, nos joelhos? Artrose, osteoporose, câncer nos ossos, falta de ferro, de cálcio? Eu garanto a vocês que no momento em que o especialista orar e ministrar, o anjo ortopedista que o acompanha entrará em ação e haverá cura em seus ossos. Bispo Daniel de Oliveira, é impossível. O que é impossível para a ciência é possível para o Deus da ciência. Isto é fé. Vem estar conosco. Não pode estar conosco hoje? Não poderão estar domingo na grande Santa Ceia do Espírito Santo? Quarta-feira. Pastor Divaci Ferreira. Ah, bispo, eu já o conheço. Mas agora ele está mais avivado. Vem estar conosco. Prepare, porque aqui, quando o avivamento chega, envolve a glória em todas as áreas. Avivamento, cura, perdão, Santa Ceia, revelação, agenda de Deus. É isto que o avivamento traz. E atenção, Bahia, porque nos dias 26, 27, 28, na sede no bairro da Liberdade, o grande congresso com a pastora Sulamita de Oliveira, o congresso poderoso de adoração e louvor. E no dia 3 de abril, é uma sexta-feira santa, a comida dos anjos, pão e água. Não é em outro lugar, é na Catedral Única do Avivamento da Bahia, igreja forte, a igreja do fogo, poder e glória. Estão entendendo a agenda que Deus me dá? Não é minha, é Deus quem me dá para me dar, porque o avivamento em mim é governado por Jesus. Prepare, povo de Deus, e ajude-nos a manter esta rede. Como bispo, vindo à igreja hoje, ou domingo, ou quarta-feira que vem, ou no dia 3 de abril, traga uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção daquela bênção que você recebeu, para a pregação do evangelho, viu, Sônia? Para alcançarmos almas, viu, Cipriana? Escreva aí, Cipriana. A agenda de Deus para mim é eterna. Bora? Nunca mais tinha aparecido? Acorda, Cipriana. Você é uma mulher avivada. Sua coroa no céu é cravada de esmeraldas. Mulher cheia de esperança com Deus.
Escreva: a agenda de Deus para mim, bispo, é eterna. Escreva, Cipriana. Deus está falando com você na instrumentalidade humana. Então, mande uma oferta, um voto, um dízimo, ou traga em minhas mãos. Deixa Deus te usar. Tá bem? Deixa Deus te usar. Ó o número do Pix aí, ó. Não precisa você ir para a fila de banco, loteria. Não. Ó o Pix. Ah, missionário, eu não tenho Pix, mas alguém da família tem. 71-9918-62232, Bradesco. Cadê, Edneide? Ali já colocou 71-9918-62232, Bradesco. Daniel de Oliveira. Tá bem? E eu profetizo o gasofilácio de ouro com a estrela de Davi brilhando ao lado do sofá bege em sua casa. Deixa Deus te usar, ô serva, ô servo do Senhor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta. Alzira está escrevendo: a agenda de Deus para mim é eterna, não muda. É isso aí, filha. Pessoas aqui comunicando comigo. Avivamento mais forte do que eu. É outra pessoa aqui que mandou para mim a mensagem. Maria Eliana. Deus te abençoe, filha. Olha esta aqui, rapaz. A agenda de Deus para Josivaldo, Malu, Tiago Lima, não muda, pastor. A agenda de Deus para o missionário Daniel de Oliveira é desde 1954. Desde quando eu estava sendo gerado no ventre da dona Edvirgens Bandone, italiana retada. Olha outra pessoa aqui dizendo: a agenda de Deus para mim e para minha família nunca vai mudar. Olha que maravilha, mais 20 pessoas escreveu agora aqui no grupo. O povo crê na cobertura espiritual, na revelação. O povo crê na revelação. Gênison, Rosa, muita gente aqui escrevendo no maior grupo de cobertura espiritual do Brasil. Alguém perguntando: bispo, como eu me inscrevo neste grupo, bispo? É o grupo dos avivalistas, é o grupo daqueles que crê na cobertura espiritual. Você quer entrar neste grupo? Paga alguma coisa? Não. De graça recebei, de graça dai. Entre em minha página no Facebook, lá tem o link do grupo. E aqui agora também pelo Facebook vocês podem ver o link do grupo, Daniel de Oliveira. Tá bem? O link do grupo está em minhas páginas, ou na catedral ou na sede, ali no mural, também tem o link do grupo. E entra já. E por favor, eu quero pedir a vocês que já estão no grupo, se você ama seus parentes, se você ama seus amigos, se você ama seus colegas, mande
o link do grupo. O Espírito Santo falou comigo que nós teremos o maior grupo de cobertura espiritual do Brasil já. Participe. Seja um evangelista como eu, seja um avivalista como eu. Osana Oliveira, ela já faz parte do grupo. Líbia também já. Mariluce Mota, eu não sei. Tercília Ferreira entra no grupo Tercília e espalha em Itapuã o grupo do Bom Dia Espírito Santo. É um grupo especial para ter a cobertura da Catedral do Avivamento e deste missionário. Porque o que Deus me deu é tão forte, é mais forte do que eu, que transborda. Eu não posso ficar só para mim, senão ele cobra de mim. Como dizia o apóstolo Paulo, ai de mim se não fizer a obra de Deus. Olha, pessoas entrando no grupo. Nós já temos pessoas da África, nós já temos pessoas da Europa, da Alemanha, já temos pessoas de Angola, Moçambique, França, já temos pessoas da Argentina, de todo o Brasil. Sônia, você já entrou no grupo, Sônia? Vá lá no Facebook, Sônia. Bispo Daniel de Oliveira, o link está lá. Ou você olha o link e copie. Pela rádio A Voz da Bênção. Até o Aelso, nosso diretor aqui, está me ajudando. Ele é águia em comunicação online. Águia em comunicação online. E ele está até me auxiliando. E ele já entrou no grupo também, porque ele quer, e quem não quer, né? A chamada cobertura espiritual. Isto é muito importante para os dias atuais. O maior grupo de cobertura espiritual do Brasil é promovido pela Catedral do Avivamento. Bom dia, Espírito Santo. Abra sua Bíblia. Evangelho que escrevera João, capítulo de número 6. Pegue a Bíblia lá em cima da estante do criado mudo. Adenilson Araújo. Você já entrou no grupo, Adenilson? Edneide, Evanir, Sônia. É bom ter a cobertura espiritual 24 horas por dia. Abra sua Bíblia. Jane, Maricelma. Breve eu vou ter milhares de pessoas no grupo, porque o povo crê na palavra original e em nossa sinceridade. Abra sua Bíblia em João capítulo de número 6. Pegue a Bíblia lá na estante, no criado mudo, na bolsa. Abra sua Bíblia. Eu quero que vocês escrevam. Missionário Daniel, já escrevi tanto hoje, não tem problema. Você está profetizando a palavra, escrevendo, falando ou meditando. Santa Ceia, a minha aliança com Deus. Olha que frase linda. Santa Ceia, escrevam, a minha aliança com Deus. Vê se você acha aí para mim aquele hino cantado por Luiz de Carvalho, da harpa, vem cear, o mestre chama, vem cear. Coloca aí, tantas revelações da agenda espiritual, que às vezes uma coisa atropela a outra,
mas é atropelo bom. Com a moto de fogo, a moto não, carro de fogo, né? O mesmo que levou Elias ao céu. Às vezes a agenda que Deus me dá é algo atropelando algo, mas é o carro de fogo que levou Elias. Elias era um grande avivalista, revolucionário no mundo espiritual. E é gostoso, não é? Ser atropelado pelo carro de fogo, para entrarmos pela porta e pegar o caminho correto. Santa Ceia, minha aliança com Deus, já escreveu diretamente da Europa Gênison Souza, o pastor avivalista. É isto aí, Evanir, Joel. Olha como diz a palavra do Senhor, capítulo 6 do Evangelho de João. Eu não tenho nem muito tempo para explicar. A palavra explica a palavra. Cristina, escreva aí, Cristina. Santa Ceia, minha aliança com Deus. É forte, Cristina. Bora, Cristina! Grita, fale. Santa Ceia, bispo, minha aliança com Deus. É isto aí, Cris. Na verdade vos digo, este foi um sermão que abalou as estruturas do discipulado que acompanhavam Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, não são todos, aquele tem a vida eterna. É verdade. Só tem a vida eterna quem crê em Jesus. Por que em Jesus, bispo? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi circuncidado por nós. Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Está entendendo? Tem um nome ali que eu não estou conseguindo ler. Elvis Machado. Deus te abençoe, filho querido. Está entendendo, Cíntia? Cristina Ramos, aliás. Na verdade vos digo, Jesus falou, que aquele que crê em mim, crê e obedece, né? Não é só crer de boca para fora, não. É de atitude de mudança. Tem a vida eterna. Está vendo que a salvação não é para todos? Não é para idólatra nem incrédulo? É para quem crer. Vossos pais, aí Jesus fala algo profundo, comeram maná no deserto e morreram. Bispo Daniel, explica-nos o que é o maná. O maná é aquela pessoa que vive correndo atrás de corrente, de campanha. O maná é aquela pessoa que só quer a bênção, não quer o abençoador. Está entendendo, Davi Souza? O maná é aquela pessoa que só quer a bênção, não quer o abençoador. Que só quer a salvação, mas não quer a renúncia. Que só quer misericórdia, mas não perdoa ninguém. O maná é aquela pessoa que vive correndo de igreja em igreja, caçadores de Deus, caçadores de bênçãos. Pode ver que lá no deserto, o maná apodrecia, passava. Misericórdia. E não é diferente hoje. As pessoas às vezes recebem bênção, mas depois passa. Eu quero a bênção, eu quero o abençoador. Eu quero o maná, o pão, mas eu quero a eternidade. Escrevam, Santa Ceia, a minha aliança com Deus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Olha que revelação. Aí Jesus fala uma coisa profunda, rapaz. Voltando aqui no versículo, eu sou o pão da vida. Ele não é maná, ele é o pão. Ele é o pão asmo, sem fermento, sem álcool. Ele é o pão puro. Ele é o pão que que estava na mesa dos hebreus lá em Gósen, a mesa completa. Eu sou o pão da vida. Por que ele falou que é o pão? Porque o pão está na mesa do rico, do pobre, do sitiante, do fazendeiro, do presidente, do príncipe, da princesa, do pastor. O pão está em todas as mesas. Isto quer dizer o quê, bispo? Que ele veio para todos, para o branco, para o negro, para o asiático, para o europeu, para o africano, para o americano, sem exceção de pessoas. Ele veio para todos, por isso ele revela aqui, eu sou o pão da vida. Aleluia! Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí ele revela. Esta é uma revelação muito poderosa. Este é o pão que desceu do céu. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá entendendo, Marinês Cardoso? Você fica correndo atrás de maná. Maná não salva. O que salva é o pão da vida. Escreva. Escreva, Marinês. Santa Ceia é minha aliança com Deus. Gravou? Santa Ceia é a minha aliança com Deus. Escreva, Andréia. Santa Ceia é a minha aliança com Deus. Escreva, Edneide. Escrevam para mim. Santa Ceia é a aliança. É a aliança do bispo Daniel com Deus. Escrevam para mim. Sônia Cruz, escreva, Sônia. Santa Ceia é a minha aliança com Deus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Coisa viva, rapaz. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aqui não precisa nem explicar. O pão que eu der é a minha carne, proteínas, que eu darei pela vida do mundo. Ovelhas fortes, ovelhas com proteínas. Aprendam uma coisa. A única cerimônia que vai continuar no céu é a cerimônia da Santa Ceia. Apocalipse, que revela no capítulo de número 19. Se você não participa aqui, você lá não participará também. Porque tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo começa aqui. Aqui é a sala de espera. Se você rejeita aqui, se você não tem compromisso aqui, você nem bate na trave lá. Ele te dirá, aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Escreva, Jaime. Santa Ceia é a minha aliança com Deus. E domingo é a Santa Ceia do avivamento. Eita, do Espírito Santo. Aleluia. Estou ansioso para que chegue domingo. Porque domingo nós vamos viajar nas asas do Espírito Santo. João
capítulo de número 14. Está entendendo, Patrícia? Se você não participa aqui, se você trata o sagrado como natural, se você trata o sagrado como natural, é porque você ainda é homem de Belial. Sagrado é sagrado, santo é santo, profano é profano. Uma vez eu estava com um pastor. Em uma santa ceia. E eu peguei o pão, peguei o cálice e olhei para as mãos dele e ele não pegou. Eu perguntei a ele, por que você não participa da ceia? Sabe o que ele me falou? Eu não preciso não, bispo Daniel. Hoje ele está no mundo bebendo cachaça e fumando cachimbo. Nós precisamos da Santa Ceia, renovação de aliança, proteínas estabelecidas por Jesus. Se você despreza aqui, você está desprezando a aliança eterna que é a Santa Ceia do Senhor. Escrevam para mim, Santa Ceia, aliança eterna do bispo Daniel com Jesus. O idiota do pastor, que não é pastor não, rapaz. É um vigarista, é um bandido do altar. Dizer que não precisa da Santa Ceia. Não tem aliança com Deus. Quem despreza o sagrado, porque ele é imundo. Repito, quem despreza o santo, o sagrado, é porque ele ainda é imundo. Não sabe separar a luz das trevas, não sabe separar o joio do trigo, não sabe separar Deus do diabo. Está entendendo, Nilda? Você tem participado da Santa Ceia, Nilda? Ou tem domingo da Santa Ceia que você vai para o lazer? Vigia, viu? Não troca o sagrado por nada natural. Sagrado, a Santa Ceia, é a nossa aliança renovada com Deus. Tá entendendo, Patrícia? Rita, como está a sua comunhão com Deus pela ceia do Senhor? O Espírito está te perguntando, Rita. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne que eu darei pela vida do mundo. Olha que coisa linda, rapaz. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Irmãos, é fácil entender este versículo. Se você não come, se você não participa da Santa Ceia, você é uma ovelha morta. Tem nome de ovelha, mas não é ovelha. Tem nome de pastor, mas não é pastor. Tem nome de servo, mas não é servo. Tem roupa de pastor, tem gravata de pastor, tem pasta de pastor, tem Bíblia de pastor, mas não é pastor. Porque a nossa força está na renovação da nossa aliança, todos os meses, pela misericórdia de Deus, para nós nos renovar e estar na presença de Deus.
Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Atenção para o versículo seguinte. Misericórdia. Atenção para este versículo 54. Aponte o dedo aí para o versículo 54. Ou você não crê na Bíblia? Se você não crê, porque você tem ela? Olha como diz o versículo de número 54. Quem come a minha carne, santa ceia, e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição é para quem tem aliança. A ressurreição é o noivo ministrando sobre a noiva que tem aliança, né? É fácil de compreender. Santa Ceia é a minha aliança com Deus. É isto aí, Floriana. É isto aí, pastor Andréia. É isto aí, Ivonice Batista. Escreva, Ivonice. Santa Ceia é a minha aliança com Deus. Deus me pôs aqui para realizar o maior culto evangélico do Brasil de 5 a 7. Muitos vão trabalhar com o rádio ligado ou celular no aplicativo, porque não conseguem desligar, porque a palavra aqui, a mensagem é mais forte do que o mensageiro. O avivamento é mais forte do que nós. A voz de Deus quebra os cedros do Líbano. A voz de Deus quebra o orgulho, a vaidade, a arrogância e a prepotência. A voz de Deus faz a corça, pôr para fora tudo que está oculto e sair da caverna. A voz de Deus faz a montanha de orgulho derreter. Misericórdia, está na Bíblia. Então olha esta palavra, rapaz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei. É Ele quem ressuscita, que nos ressuscitará. Explica direito, bispo. É Ele quem irá ressuscitar a noiva que tem aliança eterna, santa ceia, fidelidade. Tem ajuda, jeitinho brasileiro, não tem sotaque baiano, não tem jeitinho mineiro, não tem jeitinho carioca, não. Não é. Sim, não. Porque minha carne verdadeiramente a comida, a santa ceia. Missionário Daniel, eu não sou batizado, eu posso tomar santa ceia? Não! Tem que descer as águas, aceitar Jesus como Salvador, confessar Jesus. Você bebendo, prostituindo, adulterando, roubando, mentindo, queimando crack, você vai tomar santa ceia? O sagrado não suporta o imundo. Está entendendo, Ivonice, Marisete, Nilda? Ovelhas do Senhor Jesus que querem edificação. Aqui só fica quem quer edificação. Aqui é um evangelista, viu? Agora vejam, porque minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Suco da uva. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Já está explicado. Assim como o Pai que vive
e enviou-me, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Aleluia, Jesus, né? Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. E quem comer este pão viverá para sempre. Olha a promessa. Atenção para a promessa. Sabe aonde foi que Jesus pregou que para mim, o capítulo 6 do evangelho que escrevera João, foi um dos maiores sermões pregado por Jesus. E aqui ele pregou esta mensagem, sabe aonde? Em uma sinagoga. Uma igreja tradicional do judaísmo. Em Cafarnaum. Ele arrebentou aqui com esta mensagem. Ele abalou. É igual o programa Bom Dia Espírito Santo, que está abalando o Brasil. Culto de 5 a 7. E agora o maior grupo de cobertura espiritual do Bom Dia Espírito Santo, que já chegando e abalando também. Lembrando a todo o povo que hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho nós estaremos na Catedral do Avivamento, com a quebra das maldições. Domingo, Santa Ceia do Espírito Santo. Dia 4, a presença do especialista para a cura de ossos, pastor Divaci Ferreira. Vindo à igreja hoje, o domingo, dia 4, trago uma oferta, um voto, um dízimo, para me manter aqui. E quem ainda não escreveu no grupo, escreva. Quanto mais rápido, melhor. Porque a cobertura de Deus, há um nome de Deus intitulado que ele é já. Cobertura espiritual, às vezes é para hoje esta proteção divina sobre sua vida. Tá bem? Coloque aí agora um copo com água. Volte para Deus o seu coração. Alguém perguntando ali o endereço da catedral. É isto aí, todos os caminhos te levam à Catedral do Avivamento. Largo das 7 Portas, 446, não tem errada. Ou na Lima e Silva, 116. Quer escrever no grupo? Facebook, Bispo Daniel de Oliveira. Lá está o link. E eu peço a vocês que passem este link para seus grupos, sua família, que é para nós termos o maior grupo de cobertura espiritual da história do Brasil. Coloca aí o avivamento para mim.
Ajuda-me, ó meu amigo Espírito Santo. Eu te peço ajuda, Espírito Santo, para me saber administrar a agenda de Deus para mim. Porque somos pó. Temos fraquezas como seres humanos. Mas ajuda-me, meu amigo Espírito Santo, a administrar a agenda que Deus determinou para mim, ainda por um tempo determinado. Dai-me a tua graça. Dai-me a tua graça. Abençoa os grandes cultos que teremos hoje, na Catedral do Avivamento, a quebra das maldições, o domingo da poderosa Santa Ceia do Espírito Santo. Eu nem sei aonde eu vou colocar tanta gente, porque o vento do avivamento, ele é mais forte do que eu. A mensagem é mais forte do que o mensageiro. E temos que cumprir a agenda para que a promessa venha sobre nós. Abençoa o teu povo. Este grupo que nós criamos na terça-feira à noite, e já tem centenas de pessoas. Pessoas de todas as partes do Brasil e fora do Brasil, pedindo proteção, cobertura, mas no momento em que a pessoa se inscreve, há um campo espiritual de proteção divina. Aqueles que estão compartilhando o programa de hoje, aqueles que estão compartilhando o link também do grupo do Bom Dia Espírito Santo. Eu abençoo a todos, principalmente dizimistas e ofertantes, que vê, que sente na alma a original palavra e a verdadeira pregação do Evangelho Santo. Nos abençoa neste dia. Nos abençoa no sábado, no domingo e principalmente na quarta-feira, no mês poderoso do Espírito Santo. Abençoe especialista para a cura de ossos que estará conosco dia 4, quarta-feira. Pai, eu abençoo a todos. Eu oro em nome de Jesus por todo o povo. Aquelas centenas de pessoas que já estão no grupo do Bom Dia Espírito Santo. Preenche o vazio, cura os enfermos e dê paz. Abençoa os dizimistas, ofertantes. Abençoa esta mãe que agora está de joelhos. Deus me revela uma mãe derramando lágrimas pelos 2 filhos que estão no mundo do crime. Mas eles serão libertos pela dor e voltarão ao altar de Deus. Misericórdia. Abençoa, Senhor, esta pessoa que ora comigo no carro, no ônibus, no metrô, na roça, na plataforma de petróleo, na portaria de um prédio. Que haja a visitação
do anjo Gabriel. Teicam palachais, assim diz o Senhor. Abençoa todo este povo. Abençoa o Brasil. Consagre as águas que estão no rádio, peça de roupa, carteiras. Abençoa aqueles que estão compartilhando o grupo ou compartilhando também este programa de hoje. Abençoa, meu Deus, cada estado do Brasil que o Senhor me incumbiu para orar pelo Brasil. Eu oro, meu Deus, pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Piauí, Acre, Rondônia, Roraima, pelo estado do Amazonas, pelo estado do Maranhão, estado do Pará, aonde o diabo tem cirandrado com grandes escândalos. Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul também. Eu oro, meu Deus, pela Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Eu cubro o estado de Minas com as nossas orações de misericórdia para o povo da grande região, da zona da Mata Mineira, Juiz de Fora, Cidade Ubá, toda aquela região. Eu oro pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, estado do Espírito Santo. Eu cubro o Brasil do Oiapoque ao Chuí com a oração e a palavra original da Bíblia e a agenda de Deus que cumprirá em nós, por nós e através de nós. Eu oro em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Por favor, a você, entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo. Compartilhe o grupo, compartilhe o programa. Vem estar conosco hoje. Domingo, Santa Ceia, hein? Dia 4, especialista da cura de ossos. Te abençoe, Elenir. É muita gente, rapaz. O Brasil acorda para o culto e dizer: bom dia, Espírito Santo. Shalom, Edneide.